dentro da história da construção do método Pilates, houve uma fase em que o Joseph Pilates, por exemplo, ele fazia a reabilitação dos soldados alemães na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Segunda Guerra Mundial ou Primeira? Segunda, né? Segunda Guerra, isso. Segunda Guerra Mundial. Só que o que acontece? Muitos daqueles soldados, eles não podiam levantar da cama, eles estavam acamados. Então, para fazer exercício, o Joseph, por exemplo, arrancou as molas das camas e começou a pendurar aquelas molas, né, ao redor da cama, para que os soldados pudessem se exercitar e assim se reabilitar. E aí, alguns aparelhos, inclusive, surgiram, né, por intermédio dessa adaptação. Foi o que eu li e encarei no momento como verdade. Agora eu lhe pergunto, é isso mesmo? É o que a gente tem na história. A história escrita, a história, você procurar no próprio livro, a gente coloca isso, e a gente, no livro que a gente está escrevendo, que a gente já escreveu, né, já está prontinho, a gente tem uma cautela muito grande, né, em respeito à história que tem hoje. Mas existem agora, Mário, alguns outros profissionais da área, estudiosos, que estão fazendo alguns levantamentos a respeito de todas essas curiosidades. Isso que você falou, sim, é o que tem na internet, é o que a gente sabe de uma das histórias que a gente sabe de Pilates, mas existem hoje, atualmente, profissionais que fizeram estudos de campo, indo mesmo lá, por exemplo, né, no local onde foi o incêndio do estúdio de Joseph, né? E aí ele foi buscando informações e algumas dessas histórias que são contadas, que tem na internet, que a gente conhece, parece que tem um fundo de não ser tão assim, tão fato como é. Inclusive tem muita fantasia também. Então, cara, aí porque fica assim, aquela coisa, desculpa até te interromper. Fala. Como eu disse anteriormente, cara, é uma história fantástica que dá um filme, né? Dá um filme. Mas realmente tudo isso mesmo? É o que a gente tem, repito, é o que a gente tem. Então a gente tem que acreditar naquilo. Bom, agora que você começou, você vai terminar. Então, o que não é bem assim? Eu quero saber o que não é bem assim agora. Veja só, vamos pegar esse exemplo das camas, né? Esse profissional, ele fez um levantamento e ele viu que na época em que Joseph ficou não era um campo de concentração, era um campo de refugiados, porque ele era alemão, então ele ficou lá preso, então ele estava em guerra, então ele ficou nesse campo. Então, primeiro eu falei errado, não foi tratando os soldados alemães. Não. Os refugiados na Inglaterra? Foi isso? Foram alguns soldados, sim, que acabavam sendo lá, e ele tratava, sim, soldados e refugiados, aqueles feridos, de uma forma geral. Nessa época, as camas não tinham molas. Então, não é bem assim. Talvez depois, provavelmente, né? Até no livro a gente coloca, né? Deixa que o tempo vai responder isso, né? Porque está sendo levantado toda essa temática e eu fui numa palestra, num curso que teve, num grande workshop que teve, que esse autor, ele palestrou e ele colocou tudo. E na plateia existiam pessoas que conviveram diretamente com ex-alunas diretas de Joseph Pilates. Ou seja, os elders tiveram convivência e os elders contavam essas histórias. Então, o que nós temos hoje, resumindo aí no frigir dos ovos? Nós temos o levantamento que está surgindo e a história que foi contada por pessoas que conviveram com Joseph Pilates. Entendi. Deu para entender o conflito? E como é delicado isso? Como bem desmentir, delicado, né? Sim. Então, minha opinião, até que se prove o contrário, a história que nós temos é isso. Agora, deixa o tempo, vai responder, né? Legal.